E o tema que nós trouxemos hoje, rixas e queixas. É incrível, eu não sabia, realmente não sabia, a quantidade de vezes que esse assunto é citado no Evangelho de Jesus, na Bíblia, Velho Testamento, nas obras de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, nós vamos citar algumas aqui. É muita citação sobre esse assunto. Então a gente deduz daí que ele tem uma certa relevância e importância, né, para todos nós. Inclusive a gente começa com a citação de Tiago, que está lá no Novo Testamento, capítulo 30, versículo 10. É dito assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que isso seja assim, não é? Então está fazendo para a gente aqui uma referência que as palavras que a gente emite pode ter o poder, né, de ajudar, de apoiar, ou o contrário, de destruir, né, de fazer, criar problemas. Então, diz lá o Tiago, não é bom que isso seja assim. Seria o bom o quê? Que todas as nossas palavras fossem positivas, no sentido de ajudar, né, a todos que nos cercam. E a gente lembra que essa palavra, rixa, ela é uma diferença de opinião entre pessoas ou entre grupos. Quando se tem diferença de opinião, não tem problema algum, a pessoa continua amiga, o trabalhador que está junto lá no nosso trabalho, pensa de um jeito, a gente de outro, não tem problema nenhum. Isso se convive muito bem, né? Quando é o caso da rixa, é que começa o problema. A rixa, existe uma hostilidade de uma pessoa com relação a outra. Quando essa hostilidade aparece, é a rixa. Pode ter problema, pode ter diferença de pensamento, sem problemas. Todo mundo se entende, não, eu penso assim, não, mas eu penso... Se respeita, cada um na sua, não tem problema algum. Quando começa essa hostilidade, é a chamada rixa, né? E queixa é uma palavra que todos nós entendemos bem, né? É muita reclamação em cima de reclamação, queixando-se o tempo todo, né? O Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 173, ele lembra uma série de situações do nosso dia a dia. E a gente vai ver por que ele lembra isso. Ele começa lembrando, por exemplo, quando nós estamos, né, em várias situações comuns da sociedade. Ele citou lá o caso, por exemplo, de uma fila. Tem uma fila para fazer um pagamento no caixa do supermercado, ou seja, onde for. Qual que é a postura correta quando nós vamos entrar naquela fila? Nós vamos lá para o último lugar. Não é assim que funciona? Quando o outro começa a furar a fila, dá problema, né? Então ele lembra isso daí. Que a gente entrando na fila, na posição correta, a gente está conservando a ordem ali naquele ambiente, né? Então não vai ter ninguém entrar em rixa com ninguém, queixando de ninguém porque alguém fez alguma coisa errada. Ele lembra também na questão do trânsito, dos carros aí na rua, né? Existem regras. Já pensou se eu resolver agora trocar? Não, eu vou parar no sinal verde e vou no vermelho que eu quero ir. A coisa virou uma bagunça, né? Então Emmanuel lembra que para a segurança de todos nós, existem as regras de trânsito para a gente segui-las. E a gente sabe que quando algumas delas não são seguidas, são acidentes, podem causar ferimentos, mortes e assim por diante, né? Outra questão que ele lembra, o Emmanuel, é a questão dos vizinhos. A boa convivência com os nossos vizinhos, ela traz para a gente uma paz ali naquele ambiente que a gente está ali o tempo todo, a gente mora ali, né? Então, se a gente tem essas diferenças, brigas, né, rixa lá com o nosso vizinho, nós vamos viver um clima ruim, exatamente onde a gente mora. Aí o Emmanuel lembra, né, que a gente seguindo as regras normais, né, nós estamos aí na questão do nosso vizinho,
tendo os direitos de todo mundo respeitado. Eu não vou lá, vou abrir a porta da casa dele e vou entrar. Não, não é assim que funciona. Tudo tem uma regra, né? E aí ele lembra outras coisas ainda, o Emmanuel. Os condomínios, existem regras para as pessoas ali transitarem, né? Enfim, as próprias leis, né? Código Civil, e aí vai. Tudo isso são regras para quê? Para que a gente tenha a nossa sociedade ordenada, tranquila, sem problemas e com segurança. Sem rixas, que é a hostilidade de uma pessoa com a outra. Então, o Emmanuel lembra essas regras do dia a dia, né? Que muitas vezes, quando a gente infringe essas regras, começam aí as reclamações, né? Muitas até pertinentes, muitas não pertinentes, né? Mas o que a gente deve fazer, o que, segundo Emmanuel? Seguir as regras para evitar reclamações, rixas, queixas e assim por diante, né? Então o equilíbrio da vida coletiva está todo baseado em seguir essas regras, né? E a gente até se olhar pelo lado espiritual, a gente sabe que na nossa mente, né, nosso espírito, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nessa altura do campeonato a gente sabe, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso, até com relação às outras criaturas. De modo que, lembra lá Emmanuel, né, que Deus nos deu o controle da língua para que a gente evite esse tipo de problemas, né? Rixas que supõem aí uma hostilidade. Um outro livro de Emmanuel, lá no Vinho de Luz, capítulo 118, ele lembra a tal queixa desordenada. É aquela pessoa que queixa o tempo todo, né? Reclama de tudo, sem razão, sem base para isso, né? E ele lembra que muitas vezes essa questão da queixa desordenada, né? A gente perde muito tempo com essa questão e deixa às vezes um trabalho a ser realizado de lado, porque a gente perde tempo com reclamação o tempo todo, né? Ou não faz alguma coisa positiva, sempre achando que aquilo não vai dar certo, sempre pessimista, né? Que ali as pessoas não são assim, não são assado, então não faço. Ou seja, a reclamação contumaz, né? O tempo todo. E ele lembra que a reclamação é um vício. Tem pessoas viciadas em reclamar, né? De modo que, se a gente for observar e fizer ali as contas, né, sendo aí possível, das horas que a gente gasta muitas vezes com essas reclamações sem objetivo, né, a gente vai ficar até admirado de quanto tempo a gente gasta com isso, né? Claro que existem reclamações, existem queixas que são, que têm lá o seu fundamento, né? Até nos sites modernos, onde você faz uma compra, tem lá, né? Reclame aqui, né? Ou seja, pode acontecer um problema com aquilo que você comprou, isso é normal. Então é uma queixa pertinente, né? Agora, o que se fala aqui, com relação a rixas e queixas, é aquela postura permanente de achar que tudo está ruim, reclamando sempre, né? E a gente, né, as pessoas, né, aqueles de nós, né, que tem essa postura, acaba que ele fica numa situação de que tudo que ele vai tentar fazer, ele já desanima de começo, que ele já vai ver um problema lá, então não vou porque tem aquele problema ali. Então a queixa leva a gente para esse outro sentido, né, de deixar até de fazer as coisas, porque vê sempre problemas nos lugares, né? Outra coisa interessante, que quando existe relação entre as pessoas, e nós não temos como fugir disso, desde que a gente levanta, a gente já está em relação com alguém da família, com o vizinho, com o colega de trabalho e assim por diante. Não tem como, né? Então, a base
para que essas relações sejam boas é a tolerância. Entender o outro. Olha, ele pensa assim, mas eu não penso assim. Mas tudo bem, fique com o seu pensamento, eu fico com o meu. Né? Não tem nenhuma troca, né, de hostilidades, que aí seria a tal da rixa. O Emmanuel, num outro livro dele, lá no Pão Nosso, ele diz o seguinte, que as pessoas que têm esse hábito de reclamar o tempo todo, elas sofrem de uma doença. Ele chamou essa doença de doença das murmurações. O que é murmurar? É reclamar. Né? Então ele diz lá, né, que é fácil identificar essa pessoa que sofre da doença das murmurações ou das reclamações. Né? É uma pessoa permanentemente irritada. Ninguém reclama sempre o tempo todo na paz, da tranquilidade. Não é assim. Né? É sempre na irritação, achando ruim, ficando nervoso. Traz até para si mesmo problemas até de saúde. Quem permanentemente, né, tem essa postura aí. Então, a doença das murmurações, lembram lá o Emmanuel, elas as pessoas que têm esse tipo de doença, elas são geralmente fazem observações erradas das coisas, percebem as coisas de maneira distorcida. Né? E aí, na distorção, sempre tem aí uma reclamação. Né? O Paulo, na carta que ele escreveu a Tito era um jovem, na época do Paulo, que já estava nas pregações dele todo. O Tito era um jovem, quase que saindo da adolescência ainda, mas que o Paulo, ele começou a andar com Paulo, né, nas andanças dele, nas visitas às igrejas, né, ditas na época, e ele era um jovem, um espírito muito elevado. O Paulo começou a ter essa convivência com ele. Então, em alguns locais, até que o Paulo não podia ir, por alguma razão, ele tinha que atender um outro compromisso, ele mandava o Tito no lugar dele. Então, era um espírito que tinha uma elevação, né, muito grande, senão o Paulo não ia fazer isso, mandá-lo substituí-lo. E ele, uma certa vez, ele estava no local, o Paulo em outro, ele escreveu uma carta para ele. A carta, né, para Tito, lá no capítulo 2, versículo 8, né, dessa carta, o Paulo diz o seguinte: exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, faça isso, para que o seu adversário não tenha nada contra ti. Então ele está colocando o quê? É a pessoa desenvolver essas argumentações de uma forma equilibrada, né? Sem, conforme ele diz lá, né, linguagem digna. Não precisa atacar ninguém porque eu não concordo com ele, né? Isso faz parte até da nossa vida, porque senão a gente seria assim uma obra em série, né? Fabricação em série, todo mundo igualzinho. E não é assim que o nosso mundo é, né? De modo que o Emmanuel ainda lembra que a linguagem ela pode nos ajudar ou nos atrapalhar, né? Todo o enfoque que a gente está dando na nossa argumentação, a outra pessoa vai perceber. Se eu coloco ali raiva ou não, se eu coloco uma tranquilidade. Então eu posso às vezes resolver um grande problema só estando calmo. Às vezes a pessoa está toda agitada. Eu chego com a linguagem equilibrada, conforme disse o Paulo, né? Eu vou resolver às vezes um problema só pela calma. A outra pessoa vai perder o argumento ali, né? De modo que os Espíritos nos lembram que pela nossa língua, né? Pela nossa fala, é uma espécie de válvula que vai dizer para todo mundo quem eu sou. E ninguém vai se enganar de fazer de tirar essa conclusão a meu respeito através da minha fala, né? Se é equilibrada ou se é desequilibrada, né? Que as palavras a gente sabe, elas podem ferir, mas pode ajudar, né? Depende do rumo que eu dou
para aquela argumentação e aquela minha vibração naquele momento, né? Também o Emmanuel, lá no livro Palavra de Vida Eterna, ele lembra uma outra coisa, que a tal da falação demais também, né? Que muitas vezes a gente começa a falar mal de uma outra pessoa, né? E ali aquele assunto vai, desenvolve, muitas coisas que vão ser ditas ali não são reais. Aquilo tem um momento, tem uma dedução errada, eu vi uma coisa, mas não era aquilo, mas eu já acho que era, né? Então, o Emmanuel diz lá que nessas conversações é que a gente possa primeiro olhar dentro da gente mesmo. Provavelmente, aquilo que eu estou falando mal do outro, eu já fiz. Ou até pior, né? Então, nós somos seres que não somos evoluídos. Então, a compreensão pelo erro do irmão, eu estou no fundo admitindo que eu também vou precisar de uma compreensão uma hora qualquer pelo erro que eu vou fazer, às vezes inadvertidamente, né? Porque eu ainda não sou um espírito evoluído. Então, nós temos essa compreensão de uns com os outros. Nós estamos no mesmo barco. Podemos errar dependendo da situação que a gente esteja ali vivendo. O André Luiz, no livro Agenda Cristã, lá no capítulo 9, ele diz o seguinte: ajude as pessoas conversando. Uma boa conversa é caridade. Às vezes a pessoa está tão mal naquela reclamação, naquela coisa. Meu irmão, vem cá, pare um pouquinho, vamos conversar, né? Então ele diz lá que a boa palavra auxilia sempre nessas situações. A pessoa está nervosa às vezes, meu irmão, né? Se a gente tiver essa oportunidade, a gente pode usar da boa palavra para que esse irmão fique mais calmo, se acalme, né? E nesse mesmo livro, Agenda Cristã, tem uma frase que é muito dita em várias palestras, com certeza os irmãos aí já ouviram falar, né? Que é do André Luiz. Diz lá: o mal não merece comentário em tempo algum. Está lá no Agenda Cristã, no capítulo 9. Então, se eu sei de uma coisa ruim, para que eu vou comentar aquilo? Se for para ajudar numa situação que eu veja que tem um problema, tudo bem, vamos falar naquela situação que os espíritos recomendam, né? Na fala tranquila. Aí sim, a gente vai abordar o tema. Mas se não for para produzir algo de positivo, para que eu vou ficar comentando o mal dos outros? Não vai trazer nada para ele e nem para mim, né? De positivo, que eu quero dizer, vai trazer coisa negativa para a pessoa que fala mal do outro, né? E o André Luiz também tem uma página que o título dela diz tudo, né? É assim: não estrague o seu dia. Não estrague o seu dia, né? Ou seja, o seu mau humor não vai modificar a vida, não. Ela vai continuar como ela é. Você que está de mau humor, você que está mal, a vida continua, né? E outra coisa, aquelas pessoas que reclamam incessantemente não vão mudar em 1 milímetro a simpatia que o outro tem por ela. Pelo contrário, pode até piorar essa simpatia, né? Nós vamos ver até um exemplo aqui que piora mesmo. Daqui um pouquinho a gente vai ver, né? E o próprio André Luiz, ele diz o seguinte: que a pessoa que tem a característica da reclamação permanente, e tem muitas pessoas que são assim. A gente até reclama de uma coisa aqui, de uma coisa ali, até é normal, digamos. Mas tem pessoas que não, que é permanente. É tudo é reclamável, né? Nada está bom. Então, o André Luiz diz o seguinte, que à medida que a gente vai reclamando, isso são coisas negativas. Então, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou construindo em meu redor o que ele chama, né, de psicosfera. É a ambiência que me roda, é o ar que está em meu entorno, a aura da pessoa, né? Então eu estou construindo essa aura de estou jogando nela germens espirituais pelo meu pensamento negativo. Então eu vou carregando essa aura, vou carregando.
vou carregando. E eu vou com ela para todo lado. Ela não vai me largar. Né? Essa tal psicosfera, que é o meu ambiente espiritual. Só que isso vai acabar atingindo a saúde física da pessoa. Espiritual também, mas a física também. Então, às vezes, ela tem um descompasso cardíaco. Vai ver, é porque reclama demais. Né? A aura dela está toda tomada desses germes que atacam o nosso organismo físico. Né? Prejudicando as funções, os rins, o fígado, o cérebro e assim por diante. Né? Então, esse campo chamado psicosfera, que em torno de nós, a gente vai carregando ele negativamente até que ele vai produzir coisas ruins para nós mesmos. Né? E não é só a questão da reclamação, não. Né? Qualquer atitude negativa, permanente, a pessoa sempre fazendo algo que não seja, vamos dizer assim, aceitável espiritualmente, né? Ela sempre vai carregando a aura dela de uma carga negativa que ela vai sofrer consequência mais na frente. Né? O André Luiz que chama a atenção disso. A Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, ela diz que o seguinte, que toda pessoa que se queixa demais não tem esperança. De fato, não tem mesmo, né? Que se a pessoa tiver esperança de que as coisas melhorem, de que as coisas vão ser melhor lá na frente. Esperança é isso, né? É a ideia que eu tenho hoje de que lá na frente vai estar tudo melhor do que agora. Esperança. Eu espero que lá na frente tudo vai se resolver. Né? Isso é esperança. E quem reclama demais não tem isso. Não tem esperança. Porque para ele está tudo ruim, tanto faz agora quando amanhã ele vai reclamar do mesmo jeito, então não tem esperança com ele. E esperança, é uma ferramenta poderosa para a gente sair de qualquer situação ruim, né? E vencer as nossas dificuldades que são normais aqui no nosso planeta. Né? O próprio Emmanuel fala isso, ele tem uma frase que diz assim, até já disse ele aqui uma vez, viver sem esperança é o pior de todos os males. Ele não diz que é o mal do fígado, né? O mal do cérebro, a doença X, a postura isso, se é pobre, se é... Não, o pior é não ter esperança. Porque a pessoa para. Para ela não... Para que ela vai fazer alguma coisa se ela não espera coisa alguma, né? Da própria vida dela. Então a esperança é algo muito, muito positivo, né? Para a nossa evolução espiritual. Ainda a Joana de Ângeles, ela diz para nós também, no livro Convites da Vida, que a questão da reclamação contumaz, né, ela traz para nós o pessimismo. A gente fica pessimista, não acredita em mais nada. Né? Eu não vou batalhar, eu até desanimo, né? Para que eu vou fazer isso? Não vai dar em nada mesmo? Aquela coisa do pessimismo, né? Então ela diz que isso gera uma coisa na nossa mente. Ela chama que gera a psicose. O que é psicose? Vou ler aqui o conceito, né, da nossa ciência oficial. Psicose é um transtorno psicológico, né? Um transtorno mental, portanto, que altera o nosso estado de pensamento, fazendo com que a gente comece a criar algo imaginário. É o tal do mundo paralelo. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui uma pessoa ali na rua, ela saiu do carro de alguém, não sei, uma moça entrou na casa, eu já fico imaginando. Não, ela foi fazer uma coisa, sempre coisa ruim, né? Ela foi fazer isso, não, ela está errada, isso não é hora de chegar, e chega de que jeito? Eu já começo a fazer um mundo paralelo, né, criando uma situação que não é real. E a pessoa que tem isso, a psicose, ela vive permanentemente com dois mundos, o real e o irreal. O que ela está ali bolando as coisas, imaginando, geralmente essa imaginação distorcida. Né? E isso causa um grande problema de saúde para a pessoa, porque ela não sabe em qual mundo ela está direito.
Tem hora que ela começa a falar coisas que é tão fora da realidade e ela não está mais percebendo. As pessoas percebem. Porque ela está criando um mundo todo dela. Isso é uma espécie de fuga, né, da realidade mesmo. A pessoa não quer a realidade, então ela está fugindo dessa realidade. E tem um outro espírito, que é Hermanci Dufault. Quem que é essa Hermanci Dufault? A Hermanci Dufault, ela foi uma médium com esse nome, né, que viveu na época do Kardec, e ali na faixa de adolescência, 14, 15, 16 anos, ela psicografava as coisas para Kardec. Porque o Kardec ele não psicografava, nem tinha evidência. Ele tinha uma percepção fantástica, coisa de espírito evoluidíssimo, né? Então, aquela lógica dele... Então, ele pegava os textos que chegavam psicografados e analisava. Alguns não aceitavam, outros aceitavam. E os textos chegavam do mundo inteiro, a gente sabe disso, né? Então, foi um trabalho gigantesco que o Kardec fez. E uma dessas médiuns que trabalhavam com ele, né, era a Hermanci Dufault. Ela desencarnou já, ela viveu na época do Kardec, mas atualmente no Brasil ela está dando psicografia por um médium que chama Vanderlei de Oliveira. Enfim, ela escreveu um livro que chama-se Mereça Ser Feliz. Nesse livro, ela lembra que as pessoas que têm esse hábito da reclamação permanente, que ela vive uma questão que ela diz o seguinte, né? Que são pessoas que estão às voltas com azedume. Azedume. Né? O que é isso? Irritação, aborrecimento. A pessoa está permanentemente irritada. E ela dá uma razão para isso. Por que a pessoa fica assim, irritada o tempo todo? O que não é normal. Né? O tempo todo não. Uma irritação aqui, outra ali, a gente está sujeito. Né? Mas o tempo todo não. E ela diz o seguinte, que essas pessoas, elas estão aqui encarnadas e não estão aceitando as dificuldades que elas têm que passar. Estão revoltadas. Né? Elas não estão acreditando que aquilo ali seja bom para ela, né? Que a gente sabe que a gente vem para cá para resgatar faltas, né? E aprender coisas novas para evoluir. Essa é a nossa razão, né, da gente estar aqui. Então, é uma espécie de arrogância que a pessoa tem. Não está concordando com aquilo que foi programado para ela aqui na encarnação. Né? Aí fica nessas reclamações permanentes. Tudo está ruim, cria aí lá o mundo paralelo às vezes, fica murmurando o tempo todo. Né? Aí, a Joana de Ângeles ainda, né, no livro Episódios Diários, ele diz o seguinte, para a gente colocar no nosso dia a dia o compromisso de solucionar problemas e não de criar mais. Né? Essa é a sugestão da Joana de Ângeles. Né? Que quando a gente fica só na questão da reclamação, a gente chega numa coisa que fica num impasse. Não tem como resolver aquilo. A pessoa acha, né? Não tem como resolver, não tem jeito de resolver. Ela não vê saída. Né? Mas é porque ela já se... ali, né, nessa postura de o tempo todo reclamar, ela fez a psicosfera dela, que a gente comentou, né? O entorno dela, ficar pesado, negativo, não ajuda em nada, só atrapalha. Né? E a gente vai lembrar aqui um caso que Humberto de Campos é que traz para nós, lá no livro Reportagens de Além Túmulo. O próprio nome já diz, né? Reportagem é o quê? É reportar para nós algo verdadeiro. Então, as mensagens do Humberto de Campos são fatos que realmente existiram e existem. Né? E nesse caso aqui, ele lembra a história, né? Ele chama lá, até o título da página é assim, A Queixosa. Pessoa que queixa muito, né? E essa queixosa, ele deu um nome para ela chama Bem-vinda. Poderia ser o queixoso José ou a queixosa Bem-vinda, não tem... É uma pessoa, né? Mas ele trouxe aqui a Bem-vinda para ilustrar o fato, né? E ele dá a notícia
de que essa queixosa, ela reencarnou com um programa assim mais difícil mesmo que ela teria que vencer aqui na Terra. Então ela teria dificuldades financeiras, ela ficou órfã de pai e mãe muito cedo. Então ela teve uma trajetória difícil, mas a espiritualidade sempre dá apoio, né? E é claro, se for para a gente encarnar para dar tudo errado, não é o caso. A gente encarna para dar tudo certo, para a gente vencer a dificuldade. Esse, né, é que é o objetivo da gente encarnar. Até os amigos espirituais não permitem que a gente tenha no nosso programa aqui algo que a gente não suporte. Às vezes a pessoa do lado de lá, antes de reencarnar, né, no remorso, não, eu tenho que pagar, nossa, eu fiz isso, e nossa, eu cortei a cabeça do outro, agora eu quero que corte a minha. Meu filho, calma. Os mentores espirituais, você não tem condição ainda. Então vamos reencarnar, você vai passar umas dificuldades, uma prestação só dela agora. Pô, mais na frente, quando você já estiver mais equilibrado, você vai fazer uma outra prestação maiorzinha. Então, os próprios amigos espirituais não permitiriam que a gente encarnasse numa situação que a gente não conseguisse superar. Né? Se a gente encarnou, é porque pode superar. E aí a tal da bem-vinda, ela então perdeu os pais muito cedo, a jovenzinha ainda, adolescente, né? Mas ela herdou a casa dos pais, quer dizer, ela tinha onde morar. E também os amigos, né, vendo ali ela órfã muito cedo, né, arrumaram uma situação para que ela pudesse trabalhar numa fábrica, uma fábrica de toalhas, no caso, que ele citou, para ter o seu sustento do dia a dia. E além disso, né, ela não se casara, ela ainda tinha uma ajuda muito importante, que 2 sobrinhos dela moravam com ela. Ajudavam ela nas despesas, ajudavam ela no suporte emocional, estavam sempre ali, tudo que precisasse eles estavam dispostos a fazer. Eram, assim, pessoas de convivência muito boa. Então ela tinha isso. Um trabalho que era de sol a sol, digamos assim, não tinha muitas facilidades financeiras, mas tinha todo o suporte necessário para a vida dela correr conforme foi programado. Né? Inclusive, algumas situações surgiram na vida dela, segundo conta Humberto de Campos, que ela poderia dar uma melhorada de vida. Mas ela, na tal do pessimismo, tal da reclamação, fazia nada. Ela queria que tudo viesse caindo do céu. Isso não existe. Né? Então, ele diz lá, né? Ela estava nessa situação e ela tinha essa característica de reclamar de tudo. Então ela estava conversando lá com uma colega de trabalho. Ah, diz ela lá, segundo fala aqui Humberto de Campos, né? Eu sou profundamente infeliz. Eu não tenho sorte nenhuma. Morrer para mim seria uma felicidade. Acabar com essa situação que eu vivo. Uma situação que era aparentemente normal. Uma certa dificuldade, sim, mas não impossível de viver. Né? Mas o papo dela era esse. Né? Então, ela falava, mas eu quero acabar logo com essa vida para parar com esse sofrimento que não me deixa. Aí a colega argumentava. E nesses argumentos dos colegas, no caso aqui, a própria espiritualidade agia. Intuía a colega para dizer, mas minha irmã, ela dizia, colega, você tem emprego, você tem saúde, você tem uma casa que vai morar, todas as suas necessidades materiais você consegue, né? Não é um luxo, mas você consegue levar. Tem 2 sobrinhos maravilhosos que moram com você não está sozinho. Então enumerava as coisas boas, né? Não adiantava nada. Acabava a colega de falar, não, mas comigo não está dando certo não, porque tudo isso aí é muita dificuldade, é muito sofrimento, é muito isso e aquilo. E aí, era daquelas, né? Se chovia, nossa, essas nuvens não prestam. Se fazia calor, que calor horroroso. No frio é uma coisa horrorosa. E tudo era ruim. Né? Na vizinhança da Bem-vinda,
Quando ela, num primeiro momento, ela ia chegando em casa, as pessoas às vezes estavam chegando também, uma outra na janela e tal, já ia ela despejar reclamação. Não, porque minha vida não presta, né? Eu não acredito mais em oração nenhuma, Deus nem olha para mim, Deus me esqueceu, Deus não existe, e aí ia. Vinha a espiritualidade, intuir os vizinhos, minha filha, você tem isso, você tem aquilo, né? Vamos ter fé, que você mudar a sua postura, você vai conseguir ter uma tranquilidade maior, a sua vida vai ficar mais leve. Então eles sugeriam. Não, para mim não, né? Tudo aquilo que eu tenho feito é sofrimento só. Então a vida bem-vinda era reclamar. Só que aí ela não percebeu. Geralmente as pessoas que reclamam muito não percebem, só vão perceber mais na frente. Todo mundo começou a afastar. Bem-vinda chegando na rua, janela fechando atrás de janela, ninguém queria ver ela, porque já sabia o que ela ia falar. Então, saiu fora. Na hora que ela ia lá pro cafezinho da empresa, tinha uns 4, 5 lá, todo mundo sumia. Ela tomava café sozinha. Porque ninguém aguentava mais o que ela reclamava o tempo todo. Então a reclamação, quanto mais, também provoca isso, afasta as pessoas. E afasta mesmo. Né? Mesmo pessoas que queiram ajudar, né, conforme a gente citou aqui, as colegas, os vizinhos, não conseguem se a pessoa mantém essa postura. Né? E aí até os sobrinhos começaram a não atender mais tão permanentemente aos desejos dela que eles atendiam o tempo todo. Desejos às vezes até difíceis, que não tinham muito cabimento, mas eles, para ajudar, tentar amenizar a situação, eles faziam. Também estavam, né, já estavam mais crescidos, foram casaram-se, saíram da casa, e aí ela ficou sozinha. Nem mais os sobrinhos. Até a visita deles, que no começo havia, também rareou. Né? Que era só para reclamar, então as pessoas vão afastando mesmo. Né? E aí ela começou a ver com quem reclamar, porque o que reclama muito tem que ter plateia, né? Adoram a plateia. Aí vai que vai. Se a plateia dá corda, então... Ou seja, quem reclama demais é bom a gente não entrar naquela vibe ali não, né? Vamos sair fora dessa. Então, ela começou a ver problemas na empresa. Porque aqui não pode ser assim. Porque aqui tem que dar um intervalo, é de meia hora, não, tem que ser de 5 horas. Aí vai, aqueles exageros que não tem pé nem cabeça, né? De tal maneira que ela foi falar com o supervisor dela. Reclamar de tudo que tinha na empresa. O supervisor ficou até assim, assustado, né? Que senão, segundo o que ela falava, aquela empresa seria o fim do mundo, né? E que não era o caso. Então ele não teve outra alternativa, segundo conta lá o Humberto de Campos, de demiti-la. Aí ela ficou sem emprego. E sozinha, afastada de todo mundo, que ninguém queria mais contato com ela. E aí o que ela teve que fazer? Em um determinado momento, ela teve que vender a casa que ela herdou para custear as despesas. Foi morar num lugar de aluguel, um lugar ruim, muito pior do que ela estava. Né? E reclamação tem isso também. Quem muito reclama acaba ficando em situação pior do que estava antes, se é que estava ruim. Né? Mas, enfim, ela teve que vender a casa, o dinheiro daí um pouco acabou, ela não tinha mais como custear as suas despesas, ela foi morar na rua. Né? Ficou como uma moradora de rua. Né? E aí, a gente faz aqui um pequeno parênteses, lembrando uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é do espírito Fenelon. Está lá no capítulo 5, o item 23. O Fenelon foi um arcebispo católico, né, que viveu bem antes de Kardec, 1600 e pouco, até 1725, que ele desencarnou. E ele, na vida dele lá na França, nessa época, era tido como uma espécie de santo,
tanto o bem que ele fazia para as pessoas. Né? Fez muito bem, muito caridoso. E quando ele desencarnou, mais tarde um pouco, lá pelo ano, né, de 1850, por aí, 55, que o Kardec estava codificando a doutrina, ele foi um dos espíritos que deu comunicações, através, pode ser até da médium que a gente citou aqui, né, a Manci Dufu. Então, numa dessas comunicações que está registrada lá no Evangelho, no capítulo 5, item 23, ele fala o seguinte, o Fenelon: olha, tem coisas que as pessoas passam na vida, estou falando com as minhas palavras, mas a ideia é essa, né? Tem coisas que as pessoas passam na vida que não precisavam de passar, coisas ruins. Não estava no programa delas. Por que então elas estão passando? Porque, como a bem-vinda, foi por um caminho que produziu coisas ruins que não era para ela passar. Era para a bem-vinda ficar sem casa? Não. Era para ficar sem a companhia dos sobrinhos, mesmo que vindo visitá-la? Não. Era para perder o emprego? Não. Mas aconteceu isso tudo. Por quê? Porque a conduta dela levou ela a isso. Então o Espírito Fenelon lembra a gente que às vezes a gente vai por um caminho que acaba que estraga algumas coisas e a gente vai ter uma consequência que não era para passar. E ali a gente está com uma coisa a mais, além daquilo que a gente veio para superar. Né? Foi o caso da bem-vinda. Ela perdeu tudo de material e de relações, né? Coisas espirituais também, por causa da postura dela. Enfim, ela como naquela situação de moradora de rua, passou ali mais alguns anos e a saúde piorou e ela veio a desencarnar. Então, quando ela se deu por si no plano espiritual, a primeira coisa que ela notou foi o silêncio total. Não tinha ninguém. Ninguém. Os espíritos bons estavam ali, mas ela não enxergava. Porque ela criou para ela mesma aquela vibração tão pesada que ela não conseguia enxergar nenhum companheiro que está desencarnado ali do lado também. E aquilo foi o quê? Um subproduto, digamos, negativo, né, da postura da reclamação. Ela então estava sozinha, como aqui na Terra no final ela ficou. Lá também ela chegou sozinha. Né? Tudo por causa de reclamar demais. Aí passa o tempo, uma série de problemas, sofrimentos e tudo mais, ela consegue fazer uma prece. Desde quando tinha encarnado, ela esquecia disso aí. Prece. Né? Aí naquela situação difícil que ela conseguiu chegar, né? Ela conseguiu fazer uma prece sincera. Também prece de boca para fora não atinge nada não, né? Fica ali no lugar mesmo que se fez. Então, a mãe dela se mostrou a ela conseguiu, né, quebrar aquela vibração pesada em torno de si mesma e vislumbrou mais a ambiência, né, em que ela estava. E a mãe dela estava ali. Aí a mãe dela explicando: minha filha, você perdeu a encarnação. Perdeu a encarnação. Ou seja, ela criou aquela situação toda que não era para passar e aquilo que ela tinha que fazer não fez. Então ela perdeu a encarnação. Os espíritos é que dizem, né? Quando a gente faz isso, a gente tem que recapitular. Vai ter que repetir. Tem que voltar e fazer a mesma coisa. Então, gente, vamos arrumar tudo que está... E a gente já está por aqui mesmo, para não deixar coisa para a gente ter que voltar para resolver. Né? Então, o que a gente puder fazer agora é bom para nós mesmos. Então, a mãe dela disse, aí ela disse para a mãe dela: então eu quero reencarnar de novo, que agora a senhora me falou que eu errei, então eu vou querer reencarnar para fazer tudo certinho agora. Não vai dar, minha filha. Reencarnar não é assim, né? Vai ter uma série de coisas para que você possa ser provavelmente bem-sucedida na encarnação que vem. Aqui no plano espiritual, você vai ter que passar por uma série de treinamentos, de trabalhos, coisa que você evitou lá na encarnação, para ver se você consegue mudar a sua
ambiência espiritual, né, agindo corretamente, né, e com a supervisão dos amigos espirituais. E aí a mãe dela, inclusive, disse para ela, olha, agora você vai cuidar de pessoas que elas são rebeldes, né, encarnadas, pessoas rebeldes, encarnadas, inconformadas com a vida, como você foi, a mãe disse para ela. E você vai tentar ajudar essas pessoas. E você vai ver que não é fácil. Ajudar quem está naquela situação que você se viu e produziu para si mesma, você agora pode avaliar que todas as vezes que chegavam sugestões, nós trabalhamos daqui do plano espiritual para seus colegas, para os seus colegas, para os seus vizinhos, para os seus sobrinhos, todos eles sempre te disseram coisas boas e possibilidade de você melhorar a sua vida. Mas você não ouviu. Entrou aqui, saiu aqui. Foram décadas nós tentando. Então você vai ver que para ajudar essas pessoas não é fácil, não. E esse vai ser o seu trabalho. Então, na hora que você vai ver, você vai fazer, você vai realizar, você vai dar tudo de si para aquela pessoa entender alguma coisa, você vai ver que ela não vai entender nada, você vai ver como é que é difícil. Né? Então, esse vai ser o seu trabalho. E aí, né, diz lá o Humberto de Campos que ela até hoje está nessa tarefa. Ela não reencarnou ainda. Essa página foi escrita lá pela década de 60. Ela ainda está trabalhando aí até hoje. Se ela conseguiu ajudar uma meia dúzia de pessoas nesse tempo todo, eu não sei. Porque é um trabalho muito difícil realmente. Né? A pessoa cria para si, através de rixas, de queixas, sempre com diferença com alguém, né? Ela cria uma ambiência tão complicada para ela mesma, que ela, para superar aquilo, ela vai ter, né, ou chegar à conclusão uma hora que aquilo não está bom, ou então, numa determinada hora, ela vai conseguir ouvir as sugestões que vêm do plano espiritual, né, para sair dessa situação. E é uma coisa impressionante, né, para a gente terminar, o universo é o que a gente chama, né, de caixa de ressonância. Ressonância é aquela coisa, né, que vai, mas volta, responde. O universo responde para nós. O que a gente faz? Ele vai responder. É muito simples isso, né? Então, se a pessoa está ali naquela coisa da reclamação, né, rixa com todo mundo, queixando-se de tudo, ela vai produzir para ela, né, uma resposta que virá como a da bem-vinda. No final ficou sozinho e sem nada. Né? O universo responde. Pelo contrário, responde também. E às vezes muito mais no contrário. Porque às vezes a gente faz uma coisinha boa, pequenininha, e o universo é tão bonzinho que ele responde demais de coisa boa para nós. Né? Então vale a pena ser bom, né? Que seja um pouquinho só. Não precisa ser coisas extraordinárias, né? Porque às vezes as pessoas imaginam que a gente, para fazer o bem e tal, precisa ou de dinheiro, ou de muito tempo, né? Ou de grandes obras. Ah, não, só se eu querer um Divaldo, eu quero ser um Divaldo. O Divaldo você conta nos dedos, no planeta Terra, não é assim, né? Então, a gente tem todas as possibilidades, né, de receber de resposta do universo coisas boas. Vai depender da gente.